boa e poder estar junto com os queridos obreiros, servos de Deus, que ladeiam esta igreja e esse ministério juntos. E agradecer o convite que Valdoir se encarregou da parte dos pastores para me convidar. E você vê que ele é bem insistente. E Jesus falou dos insistentes que alcançam verdade. Então, irmãos, é uma honra estar aqui, é um privilégio nessas reuniões e temos plena certeza que Deus nos abençoará. Na história do cristianismo, Deus nunca ha reunido um povo em vão. Todas as vezes, Deus tem feito um propósito todo especial. Nessa oportunidade, parabenizar os organizadores do 4º encontro de famílias. Nós sabemos, irmãos, que esses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja, o inimigo é furioso tremendamente contra as famílias. E feliz a igreja, feliz o ministério que pode promover reuniões como esta, para que as famílias sejam avisadas, que as famílias sejam instruídas, que as famílias sejam abençoadas. E eu quero dizer que eu tenho vindo aqui para abençoar vocês, abençoar as famílias. Hoje mesmo era muito cedo, a minha hora de levantar é às 5 da manhã. Eu tenho um particular com Deus até às 6h30, e às 7 horas eu já estou na igreja, na minha sala, e para atender as pessoas. Mas das 5h30 às 6h30 eu tenho meu particular com Deus. E nessa semana, inclusive hoje pela manhã, estive alguns minutos orando e chorando diante de Deus por essas reuniões. Não conheço vossa dificuldade, vossas situações, mas o Espírito Santo, a quem nós dirige, nos orienta, Ele sim conhece. E eu sei que a palavra dEle é a palavra que nós precisamos nesses dias. Nós sabemos, e vocês são sabedores, que o inimigo ataca muito as famílias, porque é da família que nasce a nossa sociedade, nasce a nossa pátria e nasce a igreja. Aqui onde nós estamos é uma extensão do nosso lar. A igreja nasce lá na nossa casa. Então o inimigo, o prazer dele é promover problemas, porque se lá no lar tem problema, esses problemas afetam a igreja. Eu estou deixando vocês um minutinho mais em pé, porque depois vão ter que ficar sentado uma meia hora, então, para vocês não se cansarem. A psicologia nos diz, irmãos, que o pior sofrimento é sofrer dentro do lar. O lar foi feito, foi construído para nós viver feliz. Sofrer num trabalho, sofrer nos estudos de uma faculdade, pesquisas, é um sofrimento que traz um futuro e um bem-estar. Mas sofrer aonde ele deveria ser feliz é o pior sofrimento que existe.
é sofrer dentro de uma casa, no seio de uma família. E Deus colocou no meu coração uma passagem muito conhecida nossa para esta noite, que é uma família que, se eu tivesse que escrever a Bíblia, eu não colocaria essa família na Bíblia. Inclusive, tem passagens bíblicas que se eu tivesse que escrevê-la, eu não colocaria. Mas diz a própria Bíblia que essas passagens que às vezes nos preocupa, ficou escrito para a nossa advertência, como aviso para nós. Quando eu vejo um bêbado jogado numa sarjeta, não é motivo de risa, é motivo da gente agradecer a Deus pela salvação que nos alcançou um dia, senão nós viveria aquela situação. Eu tenho pregado muitas vezes dentro de presídios, e quando a gente entra num presídio e vê a situação dos presidiários, a gente louva a Deus por ser salvo e para a gente ter uma família, estar numa casa. Nos meus 46, já para 47 anos de pastorado, eu tenho tratado casos de famílias que estavam vivendo um verdadeiro inferno. E quando a gente trata esses casos, a gente é feliz pela família que a gente tem. A gente valoriza muito mais. E nós vamos observar uma família, como eu disse, muito conhecida na Bíblia, que essa família errou, tomou um caminho errado e sofreram muito. No livro de Ruth, no capítulo 1, os primeiros 6 versículos, a Bíblia diz assim: e sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e o nome de seus filhos Malom e Quilion, efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ali ficaram. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreu também ambos, Malom e Quilion, e ficaram assim essas mulheres desamparadas de seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porque na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Versículo 19 a 22. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é essa Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi?
pois o Senhor testificou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltara dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Podeis retornar a vossos assentos. Muito bem, meus queridos irmãos, como eu disse a vocês, nós temos uma passagem tão conhecida, tão lida de todos nós. E volto a dizer, uma passagem de fracasso de uma família, por caminhos equivocados que essa família tomou. E volto a dizer, serve de exemplo para nós nos dias de hoje. Nós temos um cuidado todo especial, nós temos uma direção e uma orientação de Deus, para nós não errar, não cair em erros que se torna irreparável. E essa passagem nos dá essa lição muito grande. O texto está dizendo que foi o tempo em que governavam os juízes. Todos nós sabemos que os juízes governaram num tempo de crise, pois Israel chegou do Egito, liderado por Moisés, até o Monte Nebo, e do Monte Nebo, pós sua morte, Josué introduz o povo na terra prometida. Josué, com 600.000 homens de guerra, venceram as 7 nações, destronizaram a 31 reis, e venceram as 3 linhas de gigante, os filhos de Anak. Possuíram a terra que Deus tinha prometido, distribuiu as tribos, colocou as cidades de refúgio, e foi um período, desde o passo do Jordão, até que as cidades de refúgio, as tribos, fossem distribuídos, passou-se 14 anos. Agora passou-se mais 15 anos. Josué morre. Israel tremeu. Passado 15 anos mais pós a morte de Josué, entra uma situação muito difícil no país. Começou um problema que foi necessário uma intervenção de uma teocracia através dos juízes. O governo dos juízes foi mais de 300 anos. O governo dos juízes era semelhante a um regime militar. Eu lembro-me quando o Brasil entrou numa dificuldade da democracia. O Brasil era o primeiro país no mundo em café, em açúcar, e nós não tínhamos. Ninguém mais tinha paz. O Brasil entrou naquela situação tão difícil que foi necessário um regime militar para dar basto naquilo. A gataiada política voaram fora do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile e outros países, e lá ficaram refugiados para não ir preso. E os militares corrigiram, colocaram o país em ordem, construíram uma Itaipu, fizeram asfaltos que hoje não podem nem manter o que eles fizeram. É uma vergonha. Assim foi nos dias dos juízes.
Nos dias do juiz não dava mais, a situação do país foi terrível, veio uma intervenção dos juízes de uma teocracia. E justo nesse período, essa família, diz aqui a Bíblia, formada por Elimeleque, por Noemi, por Malom e por Quilion. A Bíblia diz que eles moravam em Belém. E a palavra Belém quer dizer casa de pão. E aonde era a casa de pão, faltou pão, diz a Bíblia. A situação no país era tão terrível que agora não tinha pão no país. E essa família não soube superar a dificuldade, não soube superar os problemas. O ano passado eu disse aqui e repito, que aonde há seres humanos, há problemas. Alguém diz, eu quero me casar, mas não quero ter problema. Então tu te casa com um tronco de madeira, durma abraçadinho com um tronco de madeira, tome chimarrão com ele, aí tu não terá problema. Mas nós casamos com outro ser humano, e aonde há ser humano, há problema. A igreja tem problemas, porque a igreja é seres humanos. Eu tenho mais de 6.000 membros em Passo Fundo. Tem dia que a minha cabeça não dá mais, porque eu trato com um ser humano. Tenho mais de 400 obreiros, só integrados são mais de 50 que recebem mensalmente, 50 famílias da igreja. E eu tenho problema no ministério da igreja, porque o ministério da igreja é ser humano, e onde há seres humanos, há problema. Nós temos 8 orquestras e bandas de música. Eu tenho problema com as orquestras e bandas de música, porque são seres humanos. Corais, são 72 igrejas dentro da cidade. Domingo à noite é 72 cultos, 216 obreiros escalados, só domingo à noite. E nós temos problema por todas as congregações, as igrejas, porque são seres humanos. E essa família aqui, irmãos, começaram a enfrentar um problema. Na casa de pão, onde deveria ter pão em abundância, faltou pão. Mas esses problemas devem ser solucionados, administrados. Não se deve tomar caminhos equivocados, alternativas erradas, porque depois tem um preço muito caro a ser pago. Fiz uma pesquisa para escrever sobre divórcio, e eu já encontrei que 80% dos que se divorciaram estão vivendo pior que antes. 80%. Isso é uma tristeza. Faz um divórcio pensando que vão solucionar um problema. Em vez de buscar em Deus, tomar o caminho certo, buscar a orientação dos ministros, dos homens de Deus, tomam caminhos equivocados, alternativas erradas. E isso nós lamentamos. E essa família não soube administrar o problema em Belém. Levantaram a cabeça. Tu sabe que Belém é uma cidade alta, está ao ladinho. Hoje é só uma rua que separa Jerusalém de Belém. Naqueles dias era 8 quilômetros, mas hoje é só uma rua. Belém tem 800 metros da altura do nível do mar, e Moabe está para o sul, e está lá no vale do Jordão, do Mar Morto, entre o Mar Morto e o canal de Acaba. É uma planície, é uma baixada. Belém está lá em cima e Moabe está lá embaixo. Ademais disso,
Os moabitas eram inimigos do povo de Deus, eram contrários. E eles levantaram os olhos e para Moabe viram o povo moabita vivendo bem. Lá tem pão e abundância, e nós aqui estamos passando necessidade. E juntaram os seus pertences, e juntaram as suas carruagens. Eu estudei em Israel, eu estudei 6 meses, 2 vezes, 3 meses cada vez, para fazer 6 matérias em Israel. E quando eu fiz uma pergunta para um rabino, que foi nosso professor, eu disse sobre o caso dessa família, qual foi a alternativa que eles tomaram? Por que tomaram essa alternativa? Diz, porque eles não ouviram os anciões de Israel. Quem eram os anciões de Israel? Os anciões de Israel, irmão, eram homens de Deus, maduros, exemplar, que ficavam nos portões da cidade para julgar os problemas e dar conselhos, fazer aconselhamento, porque os anciões da igreja só inicia após o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos está falando anciões de Israel. Tinha um problema entre 2 vizinhos, eles iam lá nos anciões. E depois Paulo diz, já falando para os cristãos, não há entre vós quem possa julgar os problemas de vocês, e vocês têm que ir ante os juízes terrenais, porque ele está tomando o exemplo dos anciões de Israel. E nos dizia esse rabino, essa família, segundo a biografia, a tradição, eles estiveram lá com os anciões reclamando que tinha um problema e lhe faltou pão. E os anciões lhe aconselharam: lute mais um pouco, batalhe mais um pouco, daqui a pouco Deus dá volta nesse quadro. E em vez dessa amargura, vem uma doçura, vem a felicidade. É necessário nós passar por essa situação. Deus quer nos provar, Deus quer tratar conosco. Mas eles não entenderam. Carregaram as suas carruagens e se foram para os campos de Moabe. E vocês sabem, irmãos, que a palavra Moabe quer dizer ocultar-se ou aventurar. Caso de família, nós não podemos nos ocultar, tem que ser tratado. Caso de família, não é aventurar, não é vou fazer uma aventura, carregar uma família dentro de um caminhão velho, carregar mudança, e ser mandado de Santiago para Santa Maria, porque lá em Santa Maria, lá está bem, e aqui tem muito problema. Aqui em Santiago tem diabo, e em Santa Maria também tem diabo. E chega lá em Santa Maria, não dá certo. Vamos aventurar lá em Cruz Alta, e lá se vamos para Cruz Alta. E Cruz Alta também tem diabo, e tem ser humano, e tem problema. E lá de Cruz Alta também não deu certo, carrega o caquedo de volta já pela metade, que a metade vai perdendo pelo caminho. Vamos lá para o São Luís Gonzaga. E dali 2, 3 anos está de volta em Santiago. Quebrado, que nem essa família, numa miséria, numa pobreza. E com prejuízos gravíssimos. Porque quando eles chegaram a Moabe, o diabo deu um tiro certeiro nessa família, que foi matar Elimeleque. E a palavra Elimeleque quer dizer: meu Deus é rei. O chefe da família.
Sabia Satanás, se eu destruir o chefe da família, toda a família vai sofrer. E o tiro dele foi certeiro. E é o que o diabo faz para destruir família, é matar Deus, o rei da família. Começa a introduzir outras coisas no seio de um lar, de uma família, e dali a pouco Deus não é mais rei naquela família. Outras coisas assumem o lugar de Deus na família. Amanhã eu quero falar um pouco sobre os cuidados que temos que ter na família, para que o nosso Deus não morra no seio da família. Que o nosso Elimeleque, que é Deus Rei, não venha abandonar a família. Eu desejo, o prazer do diabo é tirar Deus da família. E amanhã eu quero provar para vocês coisas que o inimigo usa para afastar Deus de uma família. Ele sabe que Deus é tudo na família. Engrandecido é o nome de Jesus. Mas o diabo não é apurado. Nós que somos meio apuradinhos, pagamos dízimo pela manhã, e à tarde já queremos o resultado do dízimo que eu paguei essa manhã. Jejuamos hoje e amanhã já queremos a resposta. Senão já estamos estragados. O diabo não é apurado. O diabo, irmãos, ele estuda a vida, o lar de uma família, e vê a brecha por onde eu posso entrar, como eu posso fazer para afetar, para tirar Deus desse lar, tirar Deus dessa família, tirar o Elimeleque, porque ele sabe que é o momento que o elimine, que Deus não atue mais, Deus não tenha prazer nesse lar, Deus não se sinta bem, o Espírito Santo não se sinta bem dentro desse lar. O inimigo sabe que ali está a vitória dele. E quando morre Elimeleque, agora vai tratar com Malom. E a palavra Malom quer dizer enfermo. Em outra tradução diz canceroso. Uma pessoa cancerosa, enferma. Mas Israel tinha suas 7 grandes festas, das quais 5 eram solenes. E das 5 solenes, 3 delas era onde se levava os dízimos. Cada 4 meses Israel tinha que dizimar nas 3 festas solenes. Em 3 festas solenes. Depois vinham as ofertas, muitos tipos de oferta que somavam um total de 31% que um judeu tinha que dar para a obra de Deus. Hoje, você fez uma pesquisa e se encontrou que o crente que está mais ajudando a igreja hoje está dando 14%. Só 14%, o que mais dá? Mas naqueles dias era 31%. E essas festas muitas vezes duravam uma semana, 10 dias. E o Malom, o canceroso, o enfermo, ele ia para a festa junto com a sua família. E durante esses dias de festa era um renovo na saúde do Malom. Aquele câncer estava freado, aquela doença estava estancada. Deus era o rei da família.
Voltavam, mas dali uns dias mais tinha outra festa, eles subiam para as festas, e era outro renovo, e o Malom continuava vivendo, mas errou, tanto ele como seu irmão, casar com mulheres moabitas, que não podiam fazer isso. Foi que nem Sansão, quando a sua mãe e os seus pais lhe disseram: Sansão, não há entre o povo de Deus uma mulher, e por que tu vai buscar uma filisteia? Mas ele disse uma palavra que custou caro. Ele disse: eu gosto dela. E esse eu gosto dela fez ele perder o direito de juiz de Israel, perder seus olhos, mover uma pedra que pesava 400 quilos para moer os cereais, com um animal cego, e depois morrer com os filisteus, só por aquela expressão: eu gosto. E esses dias eu preguei para a nossa juventude em Passo Fundo o preço caro que tem o eu gosto. Tem um preço caro, que depois não há retorno. O diabo leva longe para surrar, para que ele não volte. O diabo tira do lugar santo, do lugar protegido, que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Neemias era sábio, era um homem de Deus sábio, porque quando os inimigos disseram, eles já levantaram os muros pós-cautividade, faltam os portões, mas aquele Gesem disse: se passar uma raposa por cima dos muros vai cair. Mas dali a pouco eles disseram, os inimigos do povo de Deus: está bem feito, foi bem construído, agora nós estamos perdidos. Mas usaram uma estratégia, mandaram uma mensagem para Neemias e Esdras com Zorobabel, dizendo: vamos para os campos de Ono, fazer um piquenique lá. Fazer piquenique. Original, a tradução do hebraico do original ao português sai piquenique, mas é diabo sujo. Eu não posso mais entrar lá dentro, porque os muros estão bem construídos, então vamos tirar eles fora. Mas lá estavam 3 homens de Deus, Neemias, Esdras e Zorobabel, e mandaram uma mensagem dizendo: estamos fazendo uma grande obra e não temos tempo para piquenique. É a filosofia satânica, irmãos, tirar a família da igreja e levar lá longe para surrar, porque ele sabe a palavra de Jesus: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então aqui não atua, mas ele leva lá fora, enche de promessas, enche os olhos, porque da montanha do Belém eles viram Moabe, o povo feliz, e eles passando necessidade, mas não sabiam eles que tinha um preço muito caro por eles não haverem obedecido os anciões da igreja. Aleluia. Morre o Malom, morre lá nos campos de Moab. E em seguida o Quilion também morre. E Quilion quer dizer fraco, débil, sem força, desanimado. Tem vários sinônimos. Quer dizer a palavra Quilion. Tudo estava mal para Quilion. Qualquer problemas
Para ele era uma dificuldade intransponível. Qualquer situação difícil, ele atirava com tudo, um desanimado. E essa gente que assim faz tem um preço a pagar. Em vez de confiar em Deus, buscar os caminhos certos para solucionar esse problema do lar, da família, o desanimado. Mas ainda eles estavam em Israel, e quando eles iam a essas festas solenes, o desanimado vinha animado, e dava para caminhar mais uma milha. Quando desanimava de novo, tinha outra festa, e quando voltavam daquelas festas, era um gigante de novo. Mas lá nos campos de Moabe, terminou as festas solenes, e o desanimado morreu. Lá ficou Noemi com as 2 noras, e diz aqui a Bíblia, que passou 10 anos, e o diabo é sujo. Nós dizia aquele rabino, nós começamos a fazer algumas perguntas, e ele passou das nossas perguntas, até o que nós não perguntávamos, ele incluiu nesse assunto. E disse ele que, no primeiro ano que eles estavam lá, pesou uma situação em Moabe pior do que eles estavam em Belém. Agora tinham saudade de Belém, perderam tudo. As carruagens que levaram com os seus bens, perderam tudo. E dizia esse rabino, que Noemi dizia, nós não podemos voltar agora para Belém, nós estamos mal, vamos chegar lá trapilhas, vamos chegar lá mal, com fome, na miséria, pé descalço, vamos esperar mais um ano, daqui um ano vai melhorar, aí nós melhoramos, depois nós voltamos. Isso quer dizer o diabo levando mais para o fundo do poço, afundando mais. Era um ano mais de fracasso. Ele não podia voltar, mas eu chegar lá, eu tenho vergonha, eu saí de lá. Depois ela diz ali, eu saí em abundância e voltei em miséria. Eu saí alegre, voltei triste.